A Igreja Católica é a besta do Apocalipse. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso em algum lugar no YouTube, na internet. Hoje eu tô aqui para falar para vocês por que nós não acreditamos que isso seja verdade. Muito bem? Eu sou o José, você está no canal Deixando de Ser Escravo. Vem comigo, fica até o final que a gente vai ter um esboço bem interessante aqui. Muito bem. Tudo isso começou lá com a interpretação de Daniel 9:26, onde diz que o povo do príncipe que virá destruiria a cidade. E este povo que destruiria a cidade seria o povo do anticristo, o príncipe que virá. Aí, entendendo isso, só precisávamos saber quando que o templo seria destruído, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e sabendo disso, saberíamos quem que era o povo do anticristo. Não o anticristo em pessoa, mas da onde que ele viria. O problema é que no ano 70 depois de Cristo, Tito, imperador romano, ataca Jerusalém para conter uma revolução, destruiu o templo e cumpriu-se a profecia. Mais uma profecia cumprida nesse dia, que eu acredito que dá para a gente falar aqui, foi aquela que Jesus falou para os seus apóstolos lá. Lembra quando eles estavam olhando para o templo e admirando, e Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra? Então, neste dia cumpriu-se essa profecia. Por quê? Quando eles destruíram e colocaram fogo no templo, o templo era revestido de ouro, e este ouro derreteu e ficou entre as pedras, entre as rochas. Depois, os saqueadores, quando chegaram, eles removiam as pedras e tiravam o ouro que estava debaixo das pedras. E assim cumpriu-se a profecia de Jesus. Não ficou pedra sobre pedra mesmo. Muito bem. Com essa visão, voltando lá, o imperador Tito destrói o templo. Então, nessa visão, é entendido que o anticristo, ou ele tem que vir de Roma, que no caso Roma espiritual, a Igreja Católica, porque se católica apostólica romana, ou uma outra visão que surgiu que o anticristo teria que vir da Europa, porque depois que Roma se desfacelou, se transformou na Europa de hoje. Nessa visão até tem um filme muito famoso chamado Deixados para Trás. E nesse filme, o personagem que faz o anticristo, ele é chamado de Nicolai Carpegia. E é um nome exatamente italiano, para mostrar essa visão do povo que eles entendiam que tem que ser ou italiano, ou da Europa, ou da Igreja Católica. Também é por isso que muitos vídeos na internet falam que o anticristo é o presidente da França, lá, o Emmanuel Macron. Muito bem. E aqui tem um detalhe muito importante que a gente só vai ser clareado na visão depois com um historiador famoso. Na verdade, são dois historiadores famosos. Um, Cornélio Tácito, e o outro e esse Cornélio Tácito ele é mais conhecido no mundo acadêmico externo. Quando eu digo externo, não da igreja. E tem o mais conhecido na igreja, que seria o Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, por sinal, ele foi testemunha ocular do acontecimento da destruição do templo, ou seja, ele estava no local, então ele tem muita credibilidade para falar. E o que Flávio Joséfo escreveu no seu livro? Eu também coloco na descrição para vocês o livro, qual o livro, o que ele escreveu. Flávio Joséfo conta que o imperador Tito erguia as mãos para cima e gritava, não destrua o templo, não destrua a cidade. Mas os soldados, mesmo com os gritos e as ameaças do imperador Tito, eles não ligavam, iam lá e destruíam e tacavam fogo na cidade. O Roma, nesse sentido, dá para entender que ela não estava ali para destruir. E é verdade, Roma, ela tinha um costume que ela chegava num povo, dominava aquele povo e pegava as suas culturas e não destruía a cultura do povo. Ela abrangia. Uma coisa que a gente até entende que é chamada cultura greco-romana, ou seja, é a cultura grega que os romanos adaptaram. E até mesmo os deuses gregos. E os deuses romanos, se você for analisar, são os mesmos deuses com um nome adaptado. E o templo que estava erguido era um templo que tinha sido restaurado por Herodes. Então, já deixa claro que Roma não tinha esse costume de destruir a cidade. Mas então, se não foi Roma que destruiu e não foi pela vontade de Roma, no caso aqui, o imperador Tito, por quem que foi? Aí entra um X da questão. Eu volto no livro de Atos, quando São Paulo vai ser açoitado pelo comandante romano, ele diz assim, mas é lícito açoitar um cidadão romano? E então o comandante romano se assusta e fala, mas como que você é cidadão romano se para mim custou muito caro?
São Paulo falou, não, para mim não custou, eu tenho de nascença. Veja bem, o comandante romano não era cidadão romano, tinha comprado. E São Paulo, ele era cidadão romano, também tinha. Só que São Paulo não tinha comprado de nascença, mas como pode? Todos nós sabemos que São Paulo é Paulo de Tarso, ou seja, Tarso ali fica lá pro lado da Turquia, e São Paulo, ele é judeu de judeu, judeu, hebreu de hebreus, como diz, né? Como pode? Naquela época existia muito isso, ser cidadão romano trazia, como Roma era mais poderosa, trazia muitos benefícios, então muitas pessoas compravam a cidadania. Foi o que aconteceu com talvez o pai de São Paulo ou o avô de São Paulo, alguém da família de São Paulo que comprou essa cidadania e depois São Paulo tinha essa cidadania como de nascença, porque ele já nasceu. E o cinturão, o comandante romano teve que comprar ele mesmo, ele pagou muito caro. Então, existe aqui uma diferença entre o povo e a cidadania, tipo a cidadania e a etnia. E quando a Bíblia fala, principalmente lá no grego original, quando fala sobre o povo do príncipe, ele está tentando se identificar com a etnia do povo e não com cidadania. Aqui a gente faz uma análise, então já sabemos que existe essa diferença entre cidadão e etnia. É a mesma coisa nós aqui, tem pessoas que vão para os Estados Unidos e muitos vão até fugido, ou vão escondido, e lá eles tentam tirar uma cidadania, ou seja, é um brasileiro, etnia brasileira, que consegue a cidadania norte-americana, né? É a mesma coisa. Então, naquela época, existia isso. E então, a gente já entende que existem dois pontos. Mas tem mais uma coisa. Lá pelo ano 15 depois de Cristo, mais ou menos, Roma teve uma sacada genial na parte da administrativa. Roma tinha crescido muito e abrangido muitos territórios. E ela não tinha soldados o suficiente para conseguir cuidar desses outros soldados, desses outros povos novos. O que eles fizeram? Contrata os homens daquela cidade, daquela região, como soldados, entram como cidadãos romanos, trabalham para Roma e, em compensação, cuidam dos povos das regiões. Ou seja, o Roma pegou a fome com a vontade de comer, juntou os dois e fez uma coisa fantástica. Então, muitos soldados que estavam nas legiões romanas não eram romanos de fato. Eles tinham até uma cidadania, eram soldados romanos, mas não eram. Para Roma, em especial, que cuidava do rei, existia a guarda pretoriana. E essa guarda até tem na Bíblia falando sobre a guarda, que São Paulo até pregou para a guarda pretoriana. Essa guarda pretoriana ela era exclusivamente de Roma, feita por soldados romanos de etnia romana e de cidadania romana. Essa era a guarda de confiança do rei. O resto, as outras legiões, existiam muitos povos, muitos soldados de outras regiões juntos. Muito bem entendido, até que entendemos que existem dois povos ali nesse tempo, na destruição do templo. O imperador simbolizando Roma e o soldado simbolizando outra região. Agora, para sabermos o povo do príncipe que virá, precisamos ainda saber que povo era esse. Fazendo uma pesquisa bem simples no Google, você consegue, eu vou deixar até um link aqui embaixo na descrição, você consegue entender quais foram as legiões que estavam presentes naquele dia, segundo Flávio Joséfos, e que invadiram Roma. E essas legiões, isso deixa muito bem claro que ela era feita exclusivamente dos povos árabes. Os povos árabes, que na verdade sempre foram os inimigos de Israel de fato. Você pode entender que aqui eu trago um parênteses, uma coisa muito interessante de se pensar, que não só a Bíblia, mas como toda a história da salvação e a história do mundo, ela torna-se um ciclo. E Salomão já falava isso no seu livro de Eclesiastes, que não existe nada de novo debaixo do sol, o que era voltará a ser e assim por diante. Então, todo esse ciclo, os inimigos de Israel sempre foram o povo islâmico. Muito bem, entendido até aqui quem que destruiu a cidade? O povo árabe. Da onde que tem que vir o anticristo? Segundo essa interpretação, teria que vir do povo árabe. Um detalhe que eu falo agora sobre esse ciclo que eu levantei aqui, é porque como tudo se repete, eu fico pensando no seguinte, tá bom, Roma não estava a favor da destruição, né? Roma não estava a favor, mas o povo foi lá, foi Roma que levou. Hoje existe, para quem conhece um pouquinho sobre o Estado Islâmico, quem conhece um pouquinho sobre a cultura ou sobre o islamismo, entende que o islâmico ele tem até uma, vamos dizer assim, uma liturgia para fazer
como que mata um cristão. Tem que decolar, tem que cortar o pescoço desse jeito. Então, inimigos da igreja, inimigos do povo judeu, sempre foram os islâmicos, inimigos do povo cristão também são os islâmicos. Até por isso que houve as cruzadas e tanta coisa lá que dá pra gente fazer mais vídeos falando sobre isso, dependendo de como for. Eu lembro que de vocês me ajudar nesse canal, nesse conteúdo, deixando o like e se inscrevendo no canal. Beleza? O que eu quero dizer agora com esse ciclo que existe é que hoje existe o tal do Crislã. E quem está com esse Crislã fazendo frente com esse ecumenismo é a Igreja Católica. E aí eu levanto um parênteses. Não seria o cordeirinho fazendo aliança com o lobo, já que é de fato que eles são inimigos mesmo do povo cristão, do povo judeu? Então por que fazer esse tipo de aliança? Eu creio muito, eu acredito, acho muito bonito o ecumenismo, mas ecumenismo entre religiões cristãs que professam a mesma fé em Cristo no mesmo Deus. Não existe como saber que Alá, no caso dos islâmicos, seja o mesmo Yahvé, Pai de Jesus, nosso Deus poderoso. Não tem como saber. E até tem como você entender por fatos e por algumas coisas da crença que talvez até nem seja bem diferente um Deus do outro Deus. Mas isso fica para outro vídeo também. Então, levando esse alerta. Hoje a igreja tem esse troço de Crislã, que está vindo e está criando força, que seria a união entre Roma e o islâmico, a religião católica e o islâmico. No futuro, talvez seja essa mesma coisa que aconteça, de que a Igreja Católica, sem querer, como Tito não queria, chegar e fazer todo esse estrago que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, onde o povo do príncipe destruiu o templo. O anticristo vem, isso é uma teoria, claro, né? Vem através da Igreja Católica por causa dessas uniões. Pessoas, eu quero agradecer de você ter ficado até o final. Se você gostou do vídeo, deixa um like para ajudar o canal a crescer. Canais como esse, que fala sobre religião, fala sobre temas voltados ao cristianismo ou mudança de vida. No caso, eu aqui trabalho com deixar de ser escravo, com mudanças até mesmo no modo de viver. Não tem muita força hoje no YouTube, tem muita censura. Se você não deixa o like, se você não compartilha, se você não assiste pelo menos 75% do vídeo, o YouTube não entende que é um vídeo relevante e não deixa esse canal ir mais pra frente. Então eu preciso, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike também, só para fazer uma, né? E agradeço de coração vocês terem ficado até agora. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, tamo junto até depois do fim e até uma próxima.